Olá a todos, todas e todes. Bem-vindos ao podcast número 8 do Núcleo Experimental de Butô. Meu nome é Daniel Aleixo, ator e dançarino, graduando de Artes Cênicas pela Unicamp, tendo realizado intercâmbio pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio com a pesquisa em performatividade e gênero. E comigo hoje estão os artistas e pesquisadores Tiago Abel, ator e performer, fundador e coordenador do Núcleo Experimental de Butô, sediado em São Paulo, doutorando em Comunicação e Semiótica na PUC São Paulo, e nosso convidado especial, Daniel Salum, fotógrafo, professor e pesquisador. Vem se dedicando ao ensino da fotografia há 17 anos em diversas instituições, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pan-Americana Escola de Arte e Design, Museu da Imagem e Som, Sesc São Paulo, Centro Cultural São Paulo e Universidade Paulista. Há 8 anos vem se dedicando ao estudo e pesquisa sobre fotografia japonesa, com ênfase no período iniciado no pós-guerra até os dias atuais. No ano de 2020, foi contemplado com a bolsa de pesquisa da Japan Foundation e Shibashi Foundation para aprofundar sua pesquisa em Tóquio. Hoje damos prosseguimento às discussões em cima da série Routledge, um compilado de artigos lançado em 2018 intitulado The Routledge Companion to Butô Performance, organizado por Bruce Bard e Rosemary Candelario. Como base da conversa de hoje, temos o artigo Corpos no Limiar do Visível Butô Fotográfico, escrito por Jonathan Double Marshall, que inicia uma abordagem pertinente sobre a relação entre a fotografia e a dança butô. É pertinente porque os registros fotográficos do butô, além de serem os materiais com maior capacidade de preservação do que foram as filmagens, muitas delas perdidas, também são as principais fontes de concepção estética e dedução da forma que o butô teve ao longo dos anos. Apesar da experiência presentificada do palco, ou da rua, ou do galpão de uma apresentação ter uma potência autêntica e que não pode ser capturada para além do aqui e agora, no que diz respeito às fotografias do butô, é como se uma performance ou dança fosse instaurada. O Marshall aponta no texto que a relação da fotografia com o butô, por um lado, nos mostra corpos fragmentados, movimentos em ruptura, certa carnalidade diluída que se torna um proponente alquímico. O que isso quer dizer? Que longe de ser uma fotografia encenada, a relação corpo e imagem ali estabelecidas, principalmente aliada ao jogo de luz e sombra, visível e invisível, instigam variações perceptivas e ambiguidades visuais de quem está olhando. Mesmo que aparentemente congelada, os corpos ainda dançam como se a fotografia estivesse mudando constantemente a sua materialidade. Um meio viola o outro. Segundo o próprio Eiko Hossoi, parafraseado no texto, abre aspas, entre o fotógrafo e dançarino, quem move quem, a relação de cooperação não é tão clara. A beleza da minha abordagem é que o fotógrafo e seu assunto não se formam em pares, nem aglutinações. Fecha aspas. E em falar no fotógrafo Eiko Hossoi, o artigo traça o seu eixo a partir dos trabalhos realizados entre ele e Hidikata, nos trazendo não só um estudo da dança, como um estudo de mídia e de veículo. E eu gostaria agora de chamar o nosso convidado, Daniel Salum, para prestar a sua palavra, iniciando essa discussão. Salum, considerando todos os aspectos estéticos da fotografia da contracultura no Japão, algumas coisas em comum, como um contraste alto de luz, um princípio da noite, contraluz nos olhos, a face nebulosa e uma vinheta muito forte, entre outras coisas. O que existe de quebra, ruptura ou atualização com o que estava sendo feito pela fotografia tradicional ou anterior a esse período? E você podia aproveitar também e nos contextualizar um pouco com a biografia do próprio Eiko Hossoi, o trabalho dele como fotógrafo, as particularidades desse trabalho e a importância dele nessa linguagem? Por favor. Olá, Daniel. Olá, Tiago. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu acho que, para a gente começar a entender um pouco desse movimento que se inicia no pós-guerra, né, na década de 50, a gente precisa, como você falou, traçar um comparativo do que foi, do que era a fotografia antes, né, desse episódio da guerra e, consequentemente, aí,
da ocupação americana, né? Então, eu acho que a fotografia japonesa, no pré-guerra, ela era pautada numa relação jornalística documental, né? Muito pautada no que a gente chama do realismo japonês. E eu acho que, como referência, a gente tem dois grandes nomes da fotografia, o Ken Domon e o Issei Kimura, que são dois grandes fotógrafos dessa época e, na verdade, mesmo no pós-guerra, continuaram atuando e desenvolvendo o que a gente chama de realismo japonês, né? O que eu acho que acontece, além dessas características estéticas que você citou, que são muito claras, né, muito evidentes plasticamente na imagem do pós-guerra, né, é muito mais uma questão de postura, uma questão, vamos dizer assim, política, né? Era uma postura de desafio, de contestação, tinha um caráter de protesto político, né? Por quê? Muito por conta dessa transformação do que a sociedade japonesa era antes da guerra e o que ela se tornou com a ocupação americana, né? Então, eu acho que a partir desse momento a gente percebe uma transformação na sociedade japonesa que acaba refletindo em muitos aspectos, em muitas linguagens, né? Então, a gente, na verdade, vai ver essa transformação não só na fotografia, mas também no cinema, na literatura e, obviamente, aqui na dança, né? Então, a gente percebe que existe uma transformação. Por quê? Porque, na verdade, como os próprios fotógrafos dessa época falavam, né, não existia mais uma identidade nacional, só existiam fragmentos, né, um momento um tanto obscuro de transformação. Ninguém sabia direito o que ia ocorrer ou como é que as coisas iam se dar, né? Então, existe uma busca por uma identidade nacional, né, e um ressentimento do que foi a bomba atômica, do que foi essa violência. Né? Então, nesse momento, os fotógrafos eles passam a buscar um outro tipo de documentação, né? Eles vão se afastar do que a gente chama de reportagem clássica, né? Uma reportagem que tinha um caráter mais objetivo, né? E que buscava uma clareza nas imagens para que pudesse contar uma história, e vão trabalhar muito mais numa relação de sensações, uma relação mais intuitiva, chamada de documental subjetivo, um nome dado por eles mesmos, né? Então, nesse momento, a partir da década de 50, a gente vai vendo gradativamente essas transformações. Ela não ocorre de uma hora para outra, né? A gente atinge, eu acho que a gente poderia dizer que a gente atinge o ápice dessa estética da contracultura e do que a gente chama de movimento Provoke, né? O Provoke, na verdade, vem do nome de uma das revistas da época, uma revista que teve um período muito curto de duração, teve apenas 3 exemplares, 3 edições. Então, a gente atinge esse ápice com os trabalhos do Daido Moriyama e do Takuma Nakahira. Mas a gente percebe que, na verdade, o grande precursor dessa nova fotografia do pós-guerra, ela começa com o trabalho do Shomei Tomatsu. O Shomei Tomatsu é quem, na verdade, começa a transformar a visão desse jornalismo clássico para uma relação mais subjetiva, trazendo um ponto de vista muito particular. Ele, durante a década de 50, passa a fotografar as bases americanas, que estavam espalhadas por todo o território japonês, né? Ele fica, de uma certa maneira, obcecado pelas bases americanas, por essa ocupação. E, na verdade, com o tempo, ele expande o trabalho não só para a área interna da base, mas ele expande o trabalho para os arredores da base, para os vilarejos e para as cidades que estavam ao redor das bases, mostrando o impacto na sociedade, o impacto cultural, comportamental dessa base americana e de americanos povoando essas regiões, né? Então, no trabalho dele, a gente já começa a ver uma transformação e, a partir daí, a gente vai numa crescente que, na verdade, vai levando a fotografia aos seus limites, né? Eles começam a testar os limites da linguagem fotográfica.
Eu acho que é uma tentativa de refletir um pouco da tensão, né, que existia entre o que era a cultura tradicional japonesa e essa crescente ocidentalização da nação, né, que eles estavam vivendo. Existia, de uma certa maneira, uma relação um tanto esquizofrênica com a ocupação americana. Ao mesmo tempo que existia um ódio e um sentimento de aprisionamento, você tinha um encantamento e uma sensação de liberdade, né? Onde, na verdade, eles estavam podendo explorar novas possibilidades que não existiam antes no Império Japonês, né? Então, eu acho que fica muito marcado essas novas relações dentro do trabalho dos fotógrafos. Outra coisa que eu queria frisar, e que eu acho que é muito importante a partir da década de 60 e 70, é o papel dos fotolivros. Então, os fotógrafos do pós-guerra, não só o Eiko Hossoi, como como a grande maioria dos fotógrafos desse período, faz com que o fotolivro torne-se a forma definidora da fotografia. Na verdade, como se fosse um livro de artista, onde os livros passam a ser o trabalho em si. Não é que o trabalho fotográfico existia e depois, como suporte desse trabalho, fazia-se o livro. Não, na verdade, o próprio trabalho já era o livro, né? Já se trabalhava a relação da fotografia pensada no livro, né? Não há um original separado do livro. Isso eu acho que distingue drasticamente o processo entre uma impressão de um fotógrafo que está trabalhando em laboratório e o processo de um fotógrafo que já trabalha diretamente com a gráfica e está pensando aquelas imagens já numa relação de paginação, numa construção narrativa. Então, o que a gente percebe dentre esses fotógrafos é que a relação de imagem única, a totalidade de significado de imagem única, ela dá lugar a uma relação de fluxo de imagens. E aí sim a gente vai ter a relação de sensações, ou esse documental subjetivo, ele realmente vai aflorar, no sentido de que o conduzir das páginas do livro que vão trazer a mensagem como um todo, né? Não existe mais a relação da imagem fechada nela mesma, né? E sim, na verdade, de uma relação de continuidade entre as imagens. E isso se dá efetivamente no livro. Em relação à biografia do Eiko Hossoi, que eu acho que é o grande fotógrafo que vai aí dialogar com o Tatsumi Hijikata e com os outros dançarinos de Butô, com o Kazuo Ono, na verdade, ele é um fotógrafo de Tóquio, um tanto prodígio. Desde adolescente ele já começa a refletir uma qualidade nos seus trabalhos fotográficos, começa a fazer parte de vários concursos, começa a ter já imagens publicadas em revistas. Isso era muito comum nas revistas de fotografia japonesa, concursos que traziam aí novos talentos. Então, desde muito cedo ele já começa a ter imagens publicadas, e aos 24 anos ele vai fundar a agência Vivo, que era uma cooperativa de fotógrafos. Essa agência é fundada em 57, ela acaba não durando muito tempo, ela dura de 57 a 61, e nessa agência é onde estão os principais nomes, os grandes percursores dessa nova fotografia que se forma aí no pós-guerra, né? Então, além do Eiko Hossoi, o Shomei Tomatsu, que eu já citei, o Akira Sato e o Kikuji Kawada. São nomes muito importantes que estavam nessa agência. E a agência trazia já esses preceitos que eu estava falando agora há pouco, né? Onde os trabalhos começam a se tornar cada vez mais pessoais e subjetivos, né? Aonde a experimentação entre fotografia documental e expressão pessoal se misturam cada vez mais, né? Dá para dizer que existe uma relação de memória e desejo dentro das pautas traçadas pela Agência Vivo. A Agência Vivo ela é inspirada na Agência Magnum, fundada pelo fotógrafo francês Cartier-Bresson. Mas daria para dizer que o conteúdo das pautas, o conteúdo do que era realizado pelos fotógrafos da Vivo, dialoga muito mais com os fotógrafos americanos, com William Klein e com Robert Frank.
tanto no sentido estético, como num sentido de direcionamento de linguagem. Então, a agência Magnum do Bresson, ela foi muito revolucionária no sentido de que ela tirou da mão dos meios editoriais a pauta, né? Então, as revistas e os jornais que costumavam pautar os fotógrafos. A agência Magnum, nesse momento, inverte esses papéis. Os fotógrafos da Magnum passam a criar as próprias pautas, a estabelecer as próprias pautas, e depois eles vendiam, então, para os meios editoriais. Então, a agência Vivo começa a fazer isso, né? Os fotógrafos passam, então, a realizar as próprias pautas para que, então, isso possa ser depois comercializado. Só que a maneira como essas pautas eram realizadas, aí sim é completamente diferente dos preceitos bressonianos, dos conceitos que a Magnum envolvia. E aí sim a gente tem o trabalho do William Klein como grande influência, tanto estética como no sentido de direcionamento, como referência para os fotógrafos da Vivo. Após o término da agência Vivo, a gente percebe uma continuidade muito importante no trabalho do Eico Hossoi, que são as parcerias com outros artistas. Então, o que a gente vai mais falar hoje, obviamente, é a parceria do Eico Hossoi com o Tatsumi Hijikata, mas existe uma parceria muito forte dele também com o Ukio Mishima. Isso se caracteriza como talvez a maior força dentro do trabalho do Hossoi, esse diálogo constante com outros artistas. Um diálogo que vai perdurar por todos os seus trabalhos, praticamente, por toda a sua vida. Eico Hossoi, ele é um fotógrafo tanto de caráter prático, trabalhou em meios comerciais, trabalhou em meios editoriais, trabalhou com fotografias de expressão e trabalhou também no meio acadêmico. Foi diretor de museu e lecionou em universidades. Então, a gente percebe um desenvolvimento muito plural dentro da história do Hossoi. E a gente percebe que essa parceria com os outros artistas é única. A maneira como ele construiu esses diálogos e a maneira como, na verdade, resultou em diferentes trabalhos, em diferentes possibilidades de trabalho, é completamente diferente de todos os outros fotógrafos da época. É uma relação muito distinta. O Hossoi, como os outros fotógrafos, de uma certa maneira, eles vão se opor ao realismo do Shashin, né? Shashin é fotografia em japonês e, na verdade, se a gente traduzir ao pé da letra, significa cópia verdadeira, né? Então, na verdade, ele vai se afastar dessa relação atrelada à fotografia que fica muito entendida como a própria realidade, como uma leitura da realidade, e vai mergulhar numa relação muito mais subjetiva, numa relação muito mais autoral, né? Olá a todos. Olá, Salom. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta sobre esse último aspecto que você levantou. Pensando no Eico Hossoi como um artista, a gente vê uma influência da corrente surrealista. E aí eu gostaria de te ouvir a respeito desse trânsito ou como que você vê as correspondências ou as transformações ou até mesmo as oposições que surgem de uma fotografia encenada ou até mesmo de uma fotografia documental, que tem um modelo realista de fotografia, de uma construção primariamente mimética que representa a realidade de forma transparente, ou até mesmo de um mundo de certezas supostamente aparentes que transitam para um mundo que sequer podemos localizar. Como essa experiência artística, ela fotografa aquilo que resiste à visibilidade e como esse potencial compartilhado, né, da fotografia surrealista e que também está presente no Butô, excede a visualização. E aí eu gostaria de te ouvir a respeito, dessa relação entre a fotografia documental e aí como a gente dá esse salto para essa corrente já alimentada das vanguardas. Muito bem. Quando, na verdade, traz-se essa ideia de fotografar o invisível, né, que eu acho que existe aí dentro dessas relações, é muito interessante, porque muitos dos fotógrafos na época falavam dessa relação do invisível, né, do que não se vê presente. Então, como é que você dá conta de fotografar algo que não está presente,
mas ao mesmo tempo se faz presença. Eu acho que isso era um questionamento muito presente dentre os trabalhos dos fotógrafos. É muito perceptível no trabalho do Hosoi de interação com os artistas. Então, a maneira como ele vai trabalhar com o Hijikata e com o Mishima, a gente percebe que existe um diálogo constante, uma via de duas mãos ali dentro no trabalho dos dois. A gente tem esse conceito na fotografia, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente costuma falar sobre o fotógrafo caçador e o fotógrafo agricultor. O fotógrafo caçador é aquele, como o próprio nome diz, que sai em busca de sua presa, que sai em busca de sua imagem. Ele vai à caça, né? Então, ele vai sair na rua e vai lidar muito com o acaso das situações. Óbvio que, como todo caçador, ele sabe de técnicas, ele sabe como se posicionar, ele sabe aonde esperar, ele tem algum controle da situação, mas ele não sabe exatamente o que ele vai conseguir e não sabe nem se ele vai conseguir uma presa, né? Ele não sabe se ele vai conseguir uma imagem. E o fotógrafo agricultor é aquele fotógrafo que planeja a sua imagem, que vai estudar uma locação, que vai pensar os modelos, que vai pensar uma ação, que vai construir uma imagem, seja numa locação externa, seja num estúdio, mas é uma imagem que vai ser construída. E é muito interessante a gente olhar para o trabalho do Hosoi e ver que ele não é nem caçador e nem agricultor. Ele trabalha num campo intermediário. Ele trabalha entre a caça e essa agricultura. Ele trabalha entre o acaso e o planejamento. Então, quando ele, na verdade, está dialogando com o trabalho do Hijikata ou com o Mishima, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Ele não está ali como mero reprodutor do trabalho de um outro artista, e ele também não está ali buscando algo que ele já tem pensado na cabeça. Ele está se abrindo para uma possibilidade de diálogo com um outro artista. Então, dentro do trabalho do Hijikata, a gente tem o projeto do Kamaitachi, que é talvez o mais famoso deles. A gente percebe que a interação dos dois em distintas situações, seja em Tóquio ou seja no campo, lida muito com o acaso, lida muito com uma interação com o meio, mas, ao mesmo tempo, traz um certo planejamento. Tem uma premissa ali, né? Então, isso difere muito do que é uma fotografia documental, do que é uma relação pura. E difere muito da relação que existe com os outros fotógrafos da época. Se a gente pegar esses outros grandes nomes da fotografia, Shomei Tomatsu, Taido Moriyama, Takuma Nakahira, todos esses fotógrafos, eles são, por natureza, caçadores. São fotógrafos que consideram os seus próprios trabalhos documentais. Um documental subjetivo, sim, um documental muito diferente do que era no pré-guerra, mas ainda assim são caçadores, ainda assim são fotógrafos de rua que estão indo buscar relações possíveis, que estão buscando possibilidades no mundo. Já o trabalho do Hosoi bebe muito pouco nessa relação documental e está o tempo todo dialogando com esses outros artistas. Quando ele vai à casa do Mishima, ele realiza 10 sessões fotográficas para o Barakei, um livro de 63. Nessas 10 sessões, eles não tinham muita clareza do que ia acontecer. Era um trabalho, ao mesmo tempo que passava por improvisação, por um estímulo mútuo, tanto do que o Mishima trazia para as lentes, como do que a lente e das sugestões do Hosoi para o próprio Mishima. Então, é interessante perceber que a construção que o Hosoi faz ao longo dos trabalhos se distingue da maioria dos fotógrafos da época, do que a gente fala dessa geração Provoca. Na verdade, ele bebe nos preceitos, bebe nessa relação que existia na época, da relação desse documental subjetivo, dessas rupturas que a sociedade passava, mas, ao mesmo tempo, ele traça um caminho muito único, traça um caminho muito particular. Dá para notar que essa própria postura diferenciada do Eiko Hosoi
é o que faz ele se aproximar de determinados artistas como o Mishima e como o Hidikata, né? O Hidikata, ele sugere que poderia trabalhar com Eiko Hossoi porque o Hossoi era um ávido leitor de Marquês de Sade e compartilhava com ele dos impulsos necessários para suas obras. Desse viés, o olhar do Hidikata sobre a fotografia não se limita àquela visão do artista que precisa do registro narcísico, propagandista, marqueteiro da sua apresentação, mas que o trabalho do Hossoi ele poderia agregar em relação às suas a uma colaboração ética e poética. Como se o Hossoi fosse um tipo de dançarino coreógrafo do seu trabalho de Butô, de certa forma. Tanto é que mais de uma vez o Hossoi vai dirigir o Hidikata, como foi com o curta-metragem Umbigo e Bomba Atômica, de 1960. Nós podemos dizer que o Hossoi é o coreógrafo de Kamaitachi, do fotolivro, de 1969. Quando o Mishima procura o Prabarakei também, tem essa questão de o Mishima querer dançar e ver em Hossoi a possibilidade dele dançar através da fotografia, o que é louco, porque o Hossoi, a partir da linguagem fotográfica, consegue instaurar uma experiência que é muito diferente do que a gente imagina que seja uma fotografia. Quando você traz essa questão também do fotolivro e dessa nova legitimação autoral do fotógrafo a partir do autolivro, né? Ali não estamos vendo não estamos diante de um fotolivro que é o produto, mas que é a própria obra, é a própria inquietação daquele fotógrafo naquele lugar. Me vem à cabeça o perigo da imagem isolada do Butô em fotografia que muitas vezes a gente vê, que é um momento proustiano, que é como se fosse uma interrupção assim abrupta de uma dança. A gente pegar essas fotos soltas, por exemplo, de Kamaitachi, que a gente vê por aí, descontextualizadas, e como a experiência é outra quando a gente vê toda a paisagem que se passa dentro daquela coreografia de fotos que o Hidikata faz na cidade, no campo, na aldeia, no estúdio, que o Kamaitachi vai misturar todos esses tipos de imagem, tendo em mente essa relação protocooperativa de fotografia e dança, entender a coreografia mais importante da metade da fase de pesquisa do Hidikata, que foi a Revolta da Carne de 68, como uma resultante entender a Revolta da Carne como uma resultante da pesquisa de campo desenvolvida em Kamaitachi, em 65, é uma constatação limitada, se pensarmos que ambas são danças, por mais que desenvolvidas por dispositivos diferentes, né? Um corpo mídia, um corpo carne. Nos interessa pensar Kamaitachi e Revolta da Carne ou como danças, ou como uma dança continuada e subdividida, né, pelo tempo, porque passaram-se anos, né? Considerando até que o último discurso do Hidikata, O Vento da Aruma, de 85, um texto escrito e depois falado, também tem muito de Kamaitachi. Entender que longe de ser um arquivo, Kamaitachi também foi uma cartografia ativada em dança e em fotografia, por esses dois artistas, que foram Hossoi e o Hidikata. E ainda hoje é cartografia, por quem aprecia essa obra, apresenta o que sinteticamente a gente pode considerar um fotógrafo caçador e um fotógrafo agricultor, né? Quando ele se propõe a estar naqueles lugares mais abertos a qualquer tipo de instauração que possa ir além do que eles estavam planejando. Isso parece muito bonito. É um fotógrafo que é um artista, né? Essas séries fotográficas, antes de mais nada, elas são obras artísticas, elas são processos artísticos. Não é o que eu vejo de mais potente no encontro do Hidikata e do Hossoi, que com certeza daria bons frutos e deu, é porque da mesma maneira que essa dança não está mais a serviço de uma literatura ou como um porta-estandarte de uma mensagem previamente já realizada, uma ideia aonde esses corpos anunciam, mas que realmente a presentificação das forças daquela carne, o fotógrafo aqui também deixa de estar a serviço de uma realidade ou a serviço de outras artes. Não é um fotógrafo que está sujeitado ao que um dançarino está fazendo, não é um fotógrafo que está sujeitado a registrar um espetáculo. É um fotógrafo artista, é um fotógrafo que está realizando experiência, que está criando corpo.
Eu vejo nessa relação com o que a gente pensa quando a gente está falando do Hijikata, é que o Butô não é um projeto confinado à dança, né? Não é confinado ao corpo, pensando o corpo literalmente de carne e osso, mas é uma das possibilidades de elaboração do Butô, mas que ele está o tempo todo a formar corpos. E esses corpos podem ser corpos de carne e osso, esses corpos podem ser corpos que dançam, esses corpos também são corpos fotografia. Então é muito interessante a gente trazer isso para cá, para potencializar esse outro ponto que o Daniel trouxe, que é qual é o entendimento que o leitor vai ter, ou a pessoa que está ouvindo, ou os nossos ouvintes, vão transformar no que elas entendem enquanto fotografia. Como a gente vai romper com essa ideia de que fotografia é mero registro. Como a gente pode entender que fotografia é uma linguagem artística que se sustenta com as suas próprias pernas, que tem suas peculiaridades. E é óbvio que o artista, né, que estava interessado em coreografar a dança das trevas, ia ter que se aproximar daqueles que grafam a luz. Que vem de uma resultante da própria postura dessa contracultura, que o fotógrafo, transpassando o registro, ele não é mais uma testemunha da imagem, uma testemunha daquilo, mas ele é cúmplice do ato. Essa pouca sensação de distanciamento que ultrapassa um caráter meramente informacional do que poderia ser um fotojornalismo, do que a gente entenderia da palavra fotojornalismo, e tem muito em comum com a abordagem das novelas vagues ou da contracultura, dessas ditas vanguardas no Japão, e que o Butô, com certeza, está dentro. É diferente de uma análise documental da guerra, do desastre, essa postura diferenciada que o Salom nos traz aqui, e que vai ter seus frutos posteriormente com fotógrafos, artistas que expandem essa concepção, como o próprio Eiko Hossoi. Eu queria só voltar numa fala anterior, que você falou algo muito importante sobre a descontextualização das imagens, né? Então, quando a gente percebe que, quando a gente pega o Kamaitachi e a gente olha essas imagens na internet, olha elas de uma maneira solta, sem o contexto, realmente perde-se muito, porque a gente percebe que aquela relação narrativa que eu falei sobre os fotolivros, ou seja, que a condução da mensagem ela se dá no fluxo de imagens, ela some, né? Então, quando eu tenho essas imagens isoladas, eu não percebo que a narrativa do Kamaitachi ela é toda fragmentada. É como se fossem pedaços de histórias. Ele trabalha muito com uma relação indicial, né? Existem alguns elementos nas imagens que depois ele vai linkar com outras imagens mais adiante no livro. Mas é uma narrativa que não se fecha, é uma narrativa que fica o tempo todo fragmentada. E ela traz muito dessa sensação que existia na época, dessa sensação de fragmentação, dessa sensação de destroços, né? O que sobrou da sociedade japonesa foram pedaços, pequenos fragmentos. A gente não consegue mais juntar, não existe um todo, não existe mais um contorno, não existe uma percepção de sociedade, existem fragmentos. Né? E a relação fragmentada que a gente vai perceber nas narrativas desses vários autores, de vários livros, ela é muito presente. Essa relação de fotografar, de tentar buscar e fotografar esse tal do invisível, dessa sensação que paira numa sociedade, que se faz presença, e a fragmentação que ocorre dentro das possibilidades vigentes, dentro das possibilidades que estavam dadas. Né? O Kamaitachi o tempo todo vai dialogar com isso. Então, uma hora você está em Tóquio, uma hora você está na cidade grande, e, de repente, você está no campo. Né? Eles, na verdade, vão fotografar em Tohoku, na região de Tohoku, no noroeste do Japão, e, por uma coincidência, os dois artistas, tanto o Hossoi como o Hijikata, tinham uma relação afetiva com a região de Tohoku. O Hijikata cresceu na região, veio de lá, e o Hossoi é originalmente de Tóquio. Nos tempos da guerra, ele foi morar nessa região por conta dos bombardeios, foi ficar lá por segurança. Então, os dois têm uma relação afetiva com Tohoku, e era considerada uma região muito pobre do Japão. Então, nesse lugar, você confronta um Japão rural com um Japão
moderno e capitalista e ocidentalizado, americanizado, que era Tóquio, né? Que Tóquio estava se tornando na época. Nós trouxemos aqui o Kamaitachi e também citamos que dirigiu o Hidikata e alguns dos seus dançarinos no curta-metragem Umbigo e Bomba Atômica, em 1960. Porém, existem 3 trabalhos que eu gostaria que o Salum falasse um pouco sobre eles, o tanto que ele souber, que é o trabalho de 1961, chamado Homem e Mulher, que foi um ensaio fotográfico do Hidikata com a esposa dele, Akiko Motofuji, e os trabalhos posteriores ao Baraken, do Mishima, que é a série Virilidade, que já nos mostra um Hidikata em estúdio, né? E é de 67, um pouco antes do lançamento de Kamaitachi, que é Emoções e Metafísica, onde ele tira fotos com vários dos dançarinos e dançarinas do Hidikata, inclusive as famosas fotos dos dançarinos de costas, são desse ensaio. Você saberia dizer um pouco sobre esses ensaios? O primeiro ensaio, né, o Man and Woman, né, o Homem e Mulher, de 61, é considerado o primeiro trabalho marcante do Hossoi, o primeiro livro publicado pelo Eiko Hossoi. E é um livro que vai se pautar numa relação muito gráfica, né? Ele vai usar o Hidikata e vai usar esses corpos em estúdio e vai lidar com fragmentos do corpo, né? Fragmento desses corpos. Então, a gente vai ver braços, mãos, torsos, pernas, uma cabeça que parece decepada. Existe uma relação aí nessa fragmentação que ele fala um pouco desse encontro e desencontro do homem e de uma mulher, né? Numa tentativa mais teatralizada, mais montada, né? Eu acho que era um início, um embrião do que a gente tem ali o auge no Kamaitachi. É claramente o início de uma relação, de uma construção que se estabelece com o Hidikata. Eles se conhecem em 59 e a partir daí começam a estabelecer essa relação e o primeiro resultado dessa parceria é o Man and Woman de 61. Uma coisa muito comum nos fotógrafos dessa época, justamente como o raciocínio e a construção do trabalho se dava no fluxo de imagens, uma imagem colocada num determinado momento, com um determinado grupo de imagens, trazia uma liga, trazia um direcionamento de um possível discurso. Essa mesma imagem, muitas vezes, ela era utilizada num outro fluxo de imagens, num outro conjunto de imagens. Isso é muito perceptível no trabalho de vários desses fotógrafos, tanto no trabalho do Hossoi, como no trabalho do Daido Moriyama, no trabalho do Takuma Nakahira. Então, a imagem, ela podia ter múltiplas vidas, múltiplas funções. Ela podia ser traduzida de muitas maneiras a partir do que ela se relacionava. Então, o que a gente percebe tanto no Man and Woman é que não parte dessas imagens, mas, na verdade, ele volta nessa temática num livro chamado Embrace, de 69, né? Abraço, que é um livro publicado em 69. Ele retoma o estudo do corpo iniciado em Man and Woman, né? Só que ele vai além, ele traz uma relação mais erótica, eu acho que mais... Ele vai além do erotismo, ele traz uma relação de celebração da beleza do corpo humano. É um trabalho que é mais estético, que tem uma plasticidade maior, eu diria, do que o Man and Woman. Bom, levantando então agora a questão para o Tiago, vendo toda essa confluência de trabalhos fotográficos, trabalhos em dança, a gente sempre foca bastante no como o trabalho do Hidikata ele coloca teu ponto de força nas questões carnais do corpo. Tanto é que nós temos o Nikutai, o corpo carne, e as suas digressões, né, as suas expansões, como a gente vê o Suijakutai, a coleção dos corpos mortos, e a pesquisa que o Hidikata nunca terminou, que foi o Shitai, que seria o corpo morto propriamente dito. Tiago, como você vê a carnalidade desses corpos? Como você entende esse corpo carne a partir do momento em que ele se torna um corpo mídia?
se a gente poderia dizer dessa forma, né? Existe carne em mídia? Como que é essa questão? E o que é esse corpo mídia? Todo corpo é um corpo mídia. Quando a gente parte da teoria do corpo mídia da Katz e da Greiner, todo corpo é um corpo mídia. O que é importante é que a gente veja o que estamos compreendendo enquanto mídia nessa discussão. Então, eu até separei um trechinho aqui da teoria do corpo mídia delas, e aí acho que mais potente é realmente fazer a leitura dessa citação e aí a gente conversa um pouco. Vou dizer o seguinte, eu até retomo um pouco antes do lugar específico onde vai se falar do corpo mídia, para a gente até combater uma ideia de corpo médium ou de corpo enquanto recipiente, e aí vai fazer sentido a partir do momento que a gente for chegando ao fim desse parágrafo. Abre aspas. O corpo não é um recipiente, mas sim aquilo que se apronta nesse processo coevolutivo de trocas com o ambiente. E como o fluxo não estanca, o corpo vive no estado de sempre presente, o que impede a noção do corpo recipiente. O corpo não é um lugar onde as informações que vêm do mundo são processadas para serem depois devolvidas ao mundo. O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo que o corpo mídia lida, e não com a ideia de mídia pensada como veículo de transmissão. A mídia a qual o corpo mídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo. A informação se transmite em processo de contaminação. Fecha aspas. Ali no finzinho elas vão comentar que é justamente o movimento que faz do corpo um corpo mídia, e isso é interessante para a gente discutir quando a gente fala de Tatsumi Hidikata, que a gente está levantando que tudo é corpo mesmo. E esse corpo mídia é sempre essa rede sígnica, que se faz sempre aberta e conectada com infinitas outras redes sígnicas. Sendo o corpo essa rede de materialidades, mas também uma rede sígnica, o que acontece é que a gente também pode pensar nesse fazer corpos. Então, como o Hidikata vai se alimentando de diversos corpos e vai fazendo corpos com esses corpos, criando novos corpos. É o que ele está fazendo na investigação do Nikutai, é o que ele buscou fazer no Shintai, é o que ele buscou fazer no Suijakutai, como ele está criando corpos a partir do momento que ele vai se enredando, se contaminando e se afetando, e obviamente afetando também esses corpos, nessas relações que se fazem sempre abertas, porque essa noção ela é em rede e em processo. É interessante a gente entender processo para que a gente não entenda que o corpo é tal e qual, mas que ele está sendo sempre feito, ele está sempre em processo, porque esse ambiente está transformando ele o tempo todo. E considero isso importante para a gente pensar nas questões das imagens, por dois fatores. Primeiro, que toda imagem já é uma fabulação dentro desse pensamento. Por quê? É uma falácia a gente acreditar que o corpo foto não está sujeito a mudança, transformação e movimento o tempo todo. Seria se deixar iludir por uma imobilidade aparente e se fazer cego aos movimentos que estão ocorrendo entre os corpos o tempo todo. Porque a foto, como qualquer outro corpo, né, como qualquer outra obra, nunca é aquilo tal e qual, nunca é um dado pronto, mas que está sendo transformado por todos aqueles que estão entrando em contato e pelo ambiente onde isso está se enredando. E para complementar, retomando um ponto muito interessante de ouvir vocês dois falando, é que como ao considerar esse ambiente, né, como parte da rede e não criar mais essas cisões muito duras entre o corpo e o ambiente, como isso que estamos chamando de invisível é algo que nos mergulha numa concretude corpórea também, e como é muito potente quando a gente começa a dar corpo para essas forças que estão o tempo todo nos afetando.
Então, quando eu ouço o Salom falando a respeito dessas ruínas, dessa narrativa que não se faz de maneira lógica, mas que apresenta algo que é justamente por uma perspectiva específica que o artista consegue colocar, que a gente percebe toda uma relação de desigualdades sociais que estão acontecendo naquele Japão, nessa questão de uma radicalização quando a gente pensa no que está se transformando Tóquio e como está Tohoku nesse momento, como são elementos que chamamos de invisível, mas que nos mergulha diretamente numa concretude que está a transformar os corpos o tempo todo e de maneira muito brutal. Isso é muito interessante. Eu acho interessante isso que você falou, Thiago, pegando a relação da imagem, ela está sempre viva, como você falou, né? Porque a imagem nada mais é que uma relação de fixação, né? A gente tem aí uma relação da fotografia que ela congela e registra as superfícies, né? Ela registra a aparência das coisas, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada. A fotografia, no seu sentido mecânico e óptico, ela vai registrar a aparência das coisas. Agora, o que se faz disso é que é o pulo do gato, é que é realmente a grande diferença. Eu acho que a intenção do artista, a intenção do fotógrafo, do artista, é justamente poder trazer os indícios ou uma relação aprofundada a partir dessa superfície. A partir dessa relação mais mimética que a fotografia traz, é a gente conseguir buscar esse aprofundamento, essa possibilidade de percepção de uma outra coisa que está ali na imagem, né? Só que é justamente isso que você falou também, quer dizer, ela não deixa de ser documento, ela sempre será documento de uma época, de um determinado momento, de uma relação de pessoas, de um fato histórico. De uma certa forma, ela sempre será documento. Só que ela sempre será também observada e vista a partir de um outro lugar, a partir de um outro ponto de vista, a partir de um outro repertório. Então, aquela imagem que é o estímulo, ela, na verdade, é sempre estímulo novo, porque, na verdade, ela está sendo vista dentro de um novo lugar. Então, a relação de documento, ela está sempre viva, ela, na verdade, está sempre se alterando, de acordo com a passagem do tempo e de acordo com quem olha aquilo, né? Não importa mais, vamos dizer, claro que importa a intenção inicial daquela imagem, o contexto, as relações que existiam naquele momento, mas é sempre uma interação do que foi, daquele passado, ou daquela morte, inclusive, né? Barthes vai falar isso, vai trazer essa relação, que a fotografia não deixa de ser um pacto com a morte, basta você congelar e fixar aquele momento que ele não existe mais, com o que está vivo, com o que está presente, e com o que eu estou vendo nesse momento, com o que eu consigo ler. Tudo existe em relação a outra coisa e que um corpo instituído já se insere no meio onde há outros corpos, que é engatilhar essa fotografia que a gente entende como propulsora de pluralidades, que desvincula ela como vítima ou como sintoma da reprodutibilidade técnica, né, no sentido meramente estético, no sentido meramente capital que a gente conhece. E eu vou até trazer aqui um pouquinho do Walter Benjamin, uma noção bem básica sobre reprodutibilidade técnica, que é essa questão de todo produto, toda arte, né, que é reproduzida em escala, que geralmente não assimila a autenticidade ou a aura de uma obra, porque a contínua multiplicação e reprodução substitui uma existência singular por uma existência massiva, sem que haja a atualização da mesma. E ele aponta o primeiro meio de reprodutibilidade revolucionário como a própria fotografia, que, segundo ele, faria a obra perder uma função ritualística e ganhando uma função social de praxe política, como, por exemplo, o fotojornalismo. Mas o Walter Benjamin, ele está se direcionando, logicamente, a uma questão capitalista dessa reprodutibilidade, a uma intenção mercadológica. E esse intento, ele é quebrado
quando a gente se depara com a maneira com que os surrealistas vão se dirigir à reprodução da fotografia, como fotógrafos como o próprio Dado Moriyama vai abordar com a sua questão de captura da cidade, com um novo entendimento da cidade quanto um corpo de desejo. Então, reproduzir nesse contexto, reproduzir não estaria mais aliado à ideia de multiplicar ou reencenar, mas de pluralizar. Não é sempre sobre um mesmo objeto, não é sempre sobre uma mesma imagem. Até mesmo porque os fotógrafos da contracultura se utilizavam dessa linguagem justamente como opositor a um sistema que pudesse confortavelmente capturar as suas imagens, né? Vise os fotolivros. O que eu acho, assim, não sei se se estender muito aqui, se a gente abrir muito esse campo e fugir um pouco do tema principal, né? Mas, quer dizer, a gente ainda vive, né, um pouco essa relação da fotografia como discurso de mímese como espelho do real, né? Quer dizer, isso, na verdade, obviamente, já é uma visão completamente ultrapassada, mas a fotografia no século XIX, ela nasce como essa relação, né? Ela é considerada a imitação mais perfeita da realidade, né? Uma condição que está muito relacionada a esse poder mimético e que ela é decorrente de uma natureza técnica, puramente mecânica, que vai produzir um resultado instantâneo, né? Que como se não houvesse a interferência da mão do artista ou do seu imaginário, né? Quase como se fosse um mero operador de máquina. E óbvio que esse conceito ele já está muito ultrapassado. Em todo o século XX, a gente vê essa discussão ampliar e perceber a fotografia como possibilidade de código e de linguagem única. Mas, se a gente for olhar para um observador mais leigo, para um leitor de uma maneira, vamos dizer assim, mais geral, a gente percebe que ainda existe esse resquício. Quando as pessoas olham imagens, né, olham imagens fotográficas ou olham imagens em movimento, né, no caso do vídeo, a gente percebe que ainda existe esse entendimento de como se ela estivesse vendo a própria realidade, né? As pessoas usam fotografias como prova do real, como prova da realidade, como se fosse realmente uma verdade. E a gente, enfim, vive cada vez mais um tempo de imagens falseadas e imagens manipuladas, né? Sempre foi, desde o seu início, a imagem sempre foi manipulada. Eu acho que isso agora só se torna cada vez mais e mais evidente, né? Mas a gente ainda percebe uma visão ainda de certa parte da sociedade, de grande parte da sociedade, uma visão muito, muito inocente, muito pueril do que é a possibilidade da imagem. Levando em consideração isso que você falou, a gente pode até retomar, então, essa visão da fotografia sobre Butô, questionando, levando em consideração de que não se trata de fotografia sobre o Butô, de que é fotografia, e de que está sendo fazendo algo autêntico ali, de que as imagens que a gente vê do Hidikata, dos dançarinos, o que a gente tem de registro do Butô, não é, embora para sempre documentos, não se resumem a documentos. Como a gente pode encarar que esses artistas eles tinham inquietações similares, eram parceiros, eram amigos, estavam conversando, estavam lendo os mesmos filósofos, estavam vivendo a mesma realidade, eram colegas do Tatsuhiko Shibusawa, estavam Mishima, Lee, o Hijikata, o Eiko Hossoi, todos vivendo aquele movimento de contracultura juntos. Então, nós podemos pensar que existe aí sim uma inquietação em comum em alguns, mas que também é uma singularidade. E que como eles colaboravam uns com os outros, mas que criavam seus fazeres artísticos, e que isso se desdobrava para muito mais além do que hoje a gente compreende como o projeto político-artístico de Tatsumi Hidikata, que ficou conhecido como Butô, né? Que o primeiro nome seria Ankoku Butô, e hoje a gente conhece como Butô. Olhar com os olhos de hoje, e considerando todos os equívocos que a gente tem no mundo inteiro a respeito da dança Butô, é muito cruel a gente pegar um artista tão singular, tão autêntico quanto o Eiko Hossoi e considerar que o que ele fazia era uma fotografia Butô.
Até mais interessante que a gente pense no nome Nikutai Gekijo, que ele usava para falar desse movimento, que a gente poderia traduzir como um teatro do corpo de carne. E aí a gente vê até, olha que interessante, ele está pegando o Nikutai, e aí abre-se para a questão de, foi ele que levantou pela primeira vez o termo Nikutai, ou foi o Hijikata que levantou primeiro? Então, olha como eles compartilham, de certa maneira, algumas inquietações, algumas poéticas, mas não estava operando suas singularidades. E eu acho isso muito interessante, tanto para a gente olhar para o Eiko Hossoi, quanto para olhar para o próprio Hijikata, que tem um livro, né? A Bailarina Doente é uma obra literária, é um corpo onde o Hijikata consegue tensionar muito esse jogo entre o que é a dança das palavras, o que é a literatura da carne, e como esses artistas estão o tempo todo tensionando os limites daquilo que a gente está chamando de linguagem artística. Como elas se colaboram, mas que isso não é para que a gente compreenda um reducionismo e enfie um no trabalho do outro e fica um processo quase de subserviência entre esses artistas. Mas como essa colaboração mútua potencializa cada um por caminhos muito particulares. Acho que é tão interessante da gente pensar no quesito de que sempre que a fotografia, me parece que da mesma maneira que sempre que a dança começa a operar algo muito potente e que transpassa a mera coreografia ou movimentação em cena, mas que começa a gerar um pensamento sensível, vem a filosofia e rouba da dança. Então eu fico me perguntando se não seria também muito errôneo a gente fazer isso com um fotógrafo que, a partir do momento que começa a encontrar um caráter experimental e criar algo que ninguém estava querendo naquele momento, ou que tinha uma singularidade muito especial, a gente quer começar a dizer que, então isso deixa de ser fotografia porque a fotografia só pode ir até essa fronteira, passou daqui, não pode mais. Acho que a gente tem que rever isso. Eu acho que, de uma certa forma, é natural ao ser humano tentar trazer esses contornos, né? Trazer definições e, de uma certa maneira, acabar catalogando, né? Então, a partir daqui é uma coisa, a partir dali é outra coisa, isso é butô fotográfico ou é fotografia butô? Quer dizer, quais são as expressões possíveis? Como é que você entende, né? Como é que você traz limites para o que é uma linguagem ou outra, ou a possibilidade da expansão da linguagem, né? No livro Farewell Photography, do Dai Moriyama, ele fala que ele vai fazer um livro, o livro mesmo se chama, né, Adeus à Fotografia, porque ele fala que ele iria até os limites da fotografia, ele iria matar a fotografia ali. Isso em 1972, seria o último livro dele. Ele falou assim, agora eu vou extrapolar, eu vou chegar no limite do que é fotografia. E se alguém pega esse livro e senta e tenta lê-lo, né, e tenta olhar o livro a partir de um ponto de vista do que as pessoas geralmente conhecem ou entendem por um livro de fotografias, ela vai sair dali completamente frustrada, porque o que você tem ali é uma relação completamente experimental, no sentido de um fluxo contínuo de imagens, de uma relação quase que avassaladora e ruidosa do que pode ser uma imagem fotográfica, completamente desprendida do que a fotografia usualmente é conhecida. Então, quando a gente começa a traçar essas relações entre linguagens e forma-se esse campo híbrido, eu acho que qualquer tentativa de uma classificação, como você estava falando, né, ou quando a filosofia se apropria, ou quando tenta se trazer um entendimento, claro que eu acho que é importante a discussão, né, e obviamente o uso de palavras para que a gente traga contornos, mas sempre vai ser um limite, né? A gente sempre vai trabalhar numa relação um tanto limitadora. A gente não tem como conceber exatamente, a gente não tem como, olhando a obra do Hossoi, ou olhando a parceria, né, Hossoi e Hijikata, por exemplo, a gente não tem como dimensionar quem fez o quê, né? Até aqui é Hijikata, daqui para lá é Hossoi, aqui é a dança, aqui é a fotografia. Não, é uma interação, é uma coisa nova, é uma relação que surge ali a partir de uma proposição de dois artistas. E a gente
não dimensiona esse limite na obra, né? O que ficou dessas experiências são os livros, né? São os livros do Hosoi e o filme, né? Do umbigo e a bomba atômica, né? Então, a partir das imagens, a partir dos livros, a gente tem contato com a experiência, tem contato com a relação de cooperação e a relação de criação desses dois artistas, mas a gente não consegue dimensionar efetivamente como aquilo se construiu e o que é o que exatamente, né? Porque o saber também se faz em rede, né? O saber é rede. E a noção de autoria só nos impede de compreender isso. Então, encaminhando para o final essa conversa, que se distanciou gostosamente do artigo do Marshall, mas ao mesmo tempo não deixou de levantar as questões mais importantes desse artigo, que é a parceria do Hosoi com o Hidikata, estão para além de uma protocooperatividade ou de uma relação de favores e deveres, e que juntos eles estavam criando coisas que não eram só fotografia ou não era só butô, porque tão perigoso quanto a gente separar e delimitar essas fronteiras entre a linguagem, também é a gente fragmentar ela de um modo a retirar o seu sentido, como seriam então as fotos isoladas. Gostaria de agradecer ao convite do Daniel e do Thiago. Acho que é muito importante a gente poder ter esse tipo de diálogo e, na verdade, criar essas relações e essas pontes possíveis entre diversas linguagens, né? E o entendimento aqui, para mim, também é muito rico de aprender e me aprofundar um pouquinho mais nas possibilidades e no que é o butô dentro da obra do Hosoi, como as particularidades que o trabalho dos dois juntos trouxe. Muito obrigado pela oportunidade. Também quero agradecer, foi muito especial o encontro de hoje, foi muito, muito enriquecedor. Nossas mesas sejam assim daqui para mais, então só tenho a agradecer a vocês dois. E para não dizer que não falamos de Marshall, só queria dizer que tem uma frase dele que ele diz o seguinte: Mishima contactou Hosoi na esperança de que ele pudesse se tornar um dançarino por meio da fotografia. E quando eu vejo um escritor contactar um fotógrafo para que ele de alguma maneira pudesse se transformar num dançarino, para mim não teria frase mais ou movimento mais bonito para dizer o que realmente interessava pro projeto de Tatsumi Hidikata. Então, eu queria agradecer aqui a presença do nosso convidado, Daniel Salum, foi muito importante, agregou bastante para o entendimento, porque não é sempre que a gente vê tanto um artigo sobre essa relação quanto uma conversa sobre essas questões do butô e da imagem, e que sejam conversas pertinentes. E ao Thiago Abel também, por estar aqui e nos proporcionar não só esse complemento, como essa instauração de rede também. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes e ficamos aqui para uma próxima conversa.